Eu sempre acreditei que poder era tudo. E por poder, quero dizer o controle absoluto. Desde cedo, aprendi que o mundo é um campo de batalha, onde quem não domina é dominado. Aos 37 anos, construí um império que reflete exatamente isso. Diniz Empreendimentos é minha obra-prima, uma empresa que cresce, próspera e destrói qualquer concorrência que ousa cruzar seu caminho. Eu sou o homem por trás de tudo isso. O CEO que toma decisões rápidas, que nunca erra. Ou, pelo menos, é isso que gosto de mostrar. Minha rotina é meticulosamente organizada, reuniões marcadas ao segundo, jantares de negócios planejados com precisão cirúrgica, e uma agenda que não permite espaço para distrações. Acordo às 5 horas, treino por 1 hora e estou na minha sala às 7 horas em ponto, pronto para enfrentar o dia. Meu corpo reflete essa disciplina, músculos definidos, postura ereta, mas sempre carregando um peso invisível que eu finjo não sentir. Meu casamento foi o único deslize na minha história impecável. Quando me divorciei há 6 anos, perdi não só uma esposa, mas uma parte de mim que eu jurava nunca recuperar. Desde então, fechei meu coração. Traições, acusações e foi um jogo sujo que eu jamais quis revisitar. Então, decidi que nunca mais me entregaria. O amor, para mim, tornou-se um luxo que só tolos podem se dar ao direito de buscar. E eu não sou tolo. Hoje começou como qualquer outro dia. Entrei na sala de reuniões às 8h30 para revisar os currículos da nova equipe que integraríamos em uma fusão estratégica com a Mendes e Associados. Contratos, números, gráficos, tudo estava como deveria estar, até que um nome chamou minha atenção, Alice Pereira. Não era o nome que me intrigava, mas a descrição que a acompanhava, formada com honras, destaque por sua criatividade e capacidade de resolução de problemas. Criatividade. Essa palavra me incomodou. Criatividade era algo desnecessário no meu mundo. Eu precisava de pessoas práticas, que seguissem ordens, não de pensadores livres. Poucas horas depois, a reunião com os recém-contratados começou. Eles estavam alinhados em um canto da sala, jovens promissores esperando meu julgamento. Meu olhar passou rapidamente por todos, até que parou nela. Alice. Não sei o que me fez prestar mais atenção, talvez fosse a forma como ela não abaixava os olhos, diferente dos outros. Enquanto todos pareciam intimidados pela minha presença, ela mantinha o queixo erguido, como se estivesse me analisando também. Bom dia, comecei, olhando diretamente para ela, apenas para testá-la. Você é Alice Pereira, correto? Sim, senhor, respondeu, com uma voz calma, mas firme. Não havia hesitação, apenas confiança. Continuei com a apresentação sem dar muita importância àquela sensação incômoda que ela despertava em mim. Era só mais uma funcionária, disse a mim mesmo. Mas, durante a reunião, ela fez algo que ninguém jamais ousou fazer e me interrompeu. Desculpe, Sr. Diniz, mas discordo de sua abordagem para o projeto, disse, olhando diretamente para mim. Um silêncio cortante tomou conta da sala. Eu vi os olhares de espanto dos outros membros da equipe, esperando pela minha reação. Quem ela pensava que era para questionar minhas decisões? Mas, ao invés de explodir, decidi provocá-la. É mesmo? Perguntei, cruzando os braços. E o que sugere, então? Alice não hesitou. Ela explicou sua visão de forma clara, objetiva, como se estivesse pronta para um duelo. E o pior, sou o melhor, dependendo de como se olhasse, se era que ela estava certa. Sua proposta era melhor do que a que eu havia apresentado. Mas eu não poderia admitir isso. Não ali, na frente de todos. Meu orgulho falou mais alto. Interessante, respondi, seco. Vamos discutir isso em outro momento. Alice assentiu, sem desviar os olhos. Aquilo me incomodou. Não era comum alguém me encarar daquela forma, sem medo. E, mais ainda, não era comum alguém mexer comigo. Quando a reunião terminou, saí da sala sem dizer nada. Entrei no meu escritório, fechei a porta e me permiti sentir algo que eu não sentia há muito tempo, confusão. Por que aquela jovem me desestabilizou tanto?
Eu estava acostumado a ser admirado, respeitado e temido. Mas Alice parecia imune à minha autoridade. Era como se ela enxergasse algo além da minha fachada, algo que nem eu queria admitir. Passei o resto do dia tentando ignorar aquela sensação, mas ela permanecia ali, como uma sombra. Trabalhei até tarde, tentando sufocar o incômodo com números e relatórios. Mas, ao final do dia, enquanto olhava para a cidade iluminada pela janela do meu escritório, percebi que Alice havia feito algo que ninguém fazia há anos, ela havia me desafiado. E, pela primeira vez em muito tempo, eu não sabia como lidar com isso. Há uma sensação no ar que eu não consigo identificar. Desde a reunião de ontem, algo parece fora do lugar, e isso não tem nada a ver com contratos, números ou fusões. Tem a ver com ela. Alice Pereira. Recém-contratada. Jovem. Talentosa, sem dúvida. Mas desafiadora de um jeito que me incomoda profundamente. Minha rotina, sempre tão bem orquestrada, parece ligeiramente desalinhada, e o motivo é claro, ela teve a audácia de me confrontar, não de forma grosseira, mas com uma confiança que poucos ousam exibir na minha presença. Passei a manhã inteira tentando afastar aquele desconforto. Minha equipe está acostumada com meu ritmo implacável, mas hoje até eles percebem que algo está diferente. Estou mais curto em minhas respostas, mais impaciente. Meus olhos constantemente se desviam para o andar onde a nova equipe está trabalhando. É ridículo. Ela é só mais uma funcionária. É o que repito para mim mesmo como um mantra, embora minha mente insista em voltar para aquele momento na reunião. A firmeza no tom de sua voz. O brilho em seus olhos castanhos. A forma como ela parecia não se importar com quem eu era ou o poder que eu exercia. No entanto, o ponto de ruptura acontece por volta das 4 da tarde. Estou em minha sala, revisando contratos, quando ouço uma conversa no corredor. Reconheço a voz dela imediatamente, clara, firme, com uma pitada de ironia que parece destinada a me provocar mesmo à distância. Decido que já tive o suficiente. Preciso resolver isso agora. Preciso lembrá-la de quem eu sou. Levanto-me, sem pensar muito, sigo em direção ao andar da equipe recém-contratada. Alice está parada ao lado de uma mesa, conversando com um colega. Ela está inclinada sobre alguns papéis, mas levanta o olhar quando percebe minha presença. Seus olhos castanhos encontram os meus, e por um instante, há algo entre nós que não consigo identificar. Não é medo, nem respeito. É um desafio silencioso. Senhor Diniz, posso ajudá-lo? Ela pergunta, erguendo uma sobrancelha. Não respondo imediatamente. Em vez disso, gesticulo para que ela me siga. Ela parece hesitar por um momento, mas pega os papéis sobre a mesa e me acompanha. Caminho direto para um dos corredores vazios, onde a privacidade é garantida. A adrenalina corre em minhas veias. Não sei exatamente o que vou dizer, mas sei que preciso estabelecer limites. Eu sou Luiz Felipe Diniz. Ninguém questiona minha autoridade dessa forma. Paro em frente a uma porta. É o banheiro feminino, mas nesse momento, isso não importa. Empurro a porta e faço sinal para que ela entre. Ela me segue, embora visivelmente intrigada. Assim que a porta se fecha atrás de nós, me viro para ela. Quem você pensa que é? Digo, com a voz baixa, mas carregada de intensidade. Você está aqui há menos de uma semana e já acha que pode questionar minhas decisões na frente de toda a equipe? Alice cruza os braços, sem recuar. Há um brilho em seus olhos que me deixa ainda mais irritado, sou fascinado. Não sei ao certo. Eu pensei que era isso que você queria, responde, sua voz tão firme quanto a minha. Pessoas que tragam soluções, que desafiem o status quo. Ou estou enganada? Não me venha com respostas prontas, retruco, dando um passo mais perto. Isso não é um jogo, Alice. Você precisa aprender que aqui, as coisas funcionam do meu jeito. Ela inclina a cabeça levemente, como se estivesse avaliando minha reação. E o seu jeito está sempre certo? Pergunta, com um tom que parece mais curioso do que provocativo. Porque, até onde sei,
o que apresentei ontem foi uma solução melhor. Você sabe disso. Minha paciência se esgota. Dou outro passo à frente, encurtando ainda mais a distância entre nós. Ela não recua. Sinto a adrenalina aumentar, minha respiração ficando mais pesada. Não sei se é raiva ou algo completamente diferente. Alice, você não faz ideia do que está fazendo, digo, minha voz mais grave agora. Você não tem noção de como esse ambiente funciona. Pessoas como você. Como eu. Ela interrompe, com um sorriso desafiador no canto dos lábios. O que exatamente isso significa, Sr. Diniz? Eu deveria continuar. Deveria reafirmar minha autoridade, colocar fim a isso de uma vez por todas. Mas as palavras desaparecem. Tudo o que resta é a proximidade entre nós. O cheiro sutil do perfume dela. O jeito como os fios de cabelo caem sobre seu rosto. Minha raiva se transforma em algo mais, algo que eu não sentia há muito tempo e que tento ignorar desesperadamente. Você é insuportável, digo, quase como um sussurro. Mas, no momento seguinte, faço algo que jamais planejei. Meus lábios encontram os dela. O beijo é feroz, como se fosse uma extensão da nossa batalha verbal. No início, sinto a resistência dela, mas logo sua mão sobe para o meu ombro, e ela se entrega. O mundo ao nosso redor desaparece. Não há empresa, não há regras, apenas o calor do momento. Minha mão desliza pela cintura dela, puxando-a para mais perto, enquanto sinto sua respiração acelerar. Por um breve momento, penso em parar. Sei que isso é um erro. Sei que estou cruzando uma linha que pode complicar tudo. Mas, ao mesmo tempo, é como se essa fosse a única coisa certa que fiz em anos. Alice é uma tempestade, e eu estou no centro dela. Finalmente, ela se afasta, ofegante. Seus olhos me encaram, confusos, mas ainda carregando aquele brilho desafiador. Bem, ela diz, sua voz mais baixa agora. Isso foi inesperado. Eu passo a mão pelo cabelo, tentando recuperar o controle. Isso não deveria ter acontecido, respondo, mais para mim mesmo do que para ela. Ela dá um passo para trás, ajeitando a blusa com calma. Talvez não, diz, com um sorriso suave. Mas aconteceu. Agora, a questão é, o que você vai fazer com isso? Eu fico em silêncio, incapaz de responder. Alice pega os papéis que havia deixado sobre a pia e sai, deixando-me sozinho no banheiro. Encosto-me na parede, sentindo o peso do que acabou de acontecer. Meu coração ainda está acelerado, e, pela primeira vez em anos, sinto que perdi completamente o controle. Sei que isso muda tudo. Alice não é como ninguém que já conheci. E, no fundo, uma parte de mim sabe que essa história está apenas começando. Depois daquela tarde no banheiro, minha vida não voltou ao normal. Cada vez que eu via Alice pelos corredores da empresa, sentia meu coração bater um pouco mais rápido, o controle que sempre considerei inabalável parecia escapar por entre meus dedos. Ela me desafiava de um jeito que ninguém mais ousava fazer, e o pior era que eu estava gostando disso. Gostando mais do que deveria. Passei os dias seguintes tentando retomar a normalidade, mas o silêncio entre nós era ensurdecedor. Durante as reuniões, nossos olhares se cruzavam, carregados de uma tensão que ninguém mais parecia perceber. Ou, pelo menos, era isso que eu queria acreditar. Alice permanecia profissional, mas havia algo em seu sorriso, sutil, quase imperceptível, que parecia me lembrar do que aconteceu no banheiro. Eu sabia que estava jogando um jogo perigoso, mas não conseguia me afastar. Foi então que o passado decidiu reaparecer. Era uma manhã típica, com o som das teclas de computador e o burburinho da equipe preenchendo o ambiente. Eu estava revisando um relatório quando minha assistente entrou na sala. Senhor Diniz, sua ex-esposa está aqui, se anunciou, com cautela. Minha cabeça levantou imediatamente, e minha expressão endureceu. O que ela quer? Perguntei, já sentindo a tensão subir pela espinha. Ela disse que é importante. Está na recepção. Devo mandá-la embora? Ofereceu, hesitante.
Pensei por um momento. Recusar seria mais fácil, mas algo me dizia que, se eu não lidasse com isso agora, acabaria pagando o preço mais tarde. Assenti. Deixei-a entrar. Minha ex-esposa, Larissa, entrou na sala com a mesma presença imponente que me atraiu tantos anos atrás. Vestindo um vestido elegante e carregando uma bolsa de grife, ela parecia exatamente como sempre, controladora, calculista e determinada a conseguir o que queria. Luiz começou, com um sorriso que parecia mais uma arma do que um gesto de gentileza. Espero não estar atrapalhando. O que você quer, Larissa? Perguntei, direto ao ponto. Ela suspirou, colocando a bolsa na cadeira ao lado antes de sentar-se. Não podemos conversar como pessoas civilizadas? Afinal, já compartilhamos uma vida juntos. Essa vida acabou há muito tempo, retruquei, tentando manter meu tom neutro. Diga logo o que veio fazer aqui. Larissa inclinou-se ligeiramente para a frente, seus olhos analisando cada reação minha. Estou precisando de um favor. Uma parceria, na verdade. Estou lidando com uma situação complicada na minha empresa, e pensei que você poderia ajudar. Eu ri, um som seco que ecoou pela sala. Você quer minha ajuda? Depois de tudo. Não preciso de lições de moral, Luiz, respondeu ela, sua voz agora mais afiada. Estou falando de negócios. Algo que você entende muito bem. Minha mente viajou para os anos de nosso casamento, para as traições, os jogos de poder, as mentiras. Eu havia sido um homem diferente naquela época, mais ingênuo, mais aberto. Larissa foi quem me ensinou o verdadeiro preço da confiança. Larissa, acho que você confundiu meu silêncio com interesse. Não tenho nada para te oferecer. Agora, se me der licença, tenho uma empresa para gerenciar. Ela ficou de pé, ajeitando o vestido. Pense bem, Luiz. Parcerias como essa podem ser mutuamente benéficas. E com isso, saiu, deixando atrás de si o perfume forte e o eco de lembranças que eu preferia esquecer. Suspirei, passando a mão pelos cabelos. Larissa era como um espelho do homem que eu costumava ser, uma lembrança constante do porquê de eu ter fechado meu coração. Não havia espaço para vulnerabilidade no mundo que ela e eu criamos juntos. Mas agora, eu me perguntava se talvez estivesse errado. À tarde, precisei sair do escritório para resolver questões externas. Ao retornar, passei pela sala onde Alice trabalhava e, como sempre, meus olhos foram imediatamente atraídos para ela. Ela estava em pé, explicando algo para um grupo de colegas, sua postura confiante e seus gestos claros prendiam a atenção de todos. Era fascinante. Ela tinha uma habilidade de comandar a atenção das pessoas sem esforço, e isso me fazia querer conhecê-la ainda mais. Quando nossos olhos se encontraram, ela hesitou por um breve instante antes de voltar a falar. Aquilo foi o suficiente para me tirar da minha imobilidade. Esperei que a conversa terminasse antes de me aproximar. Alice, uma palavra, disse, sem emoção, mas com a intenção de atrair sua atenção completamente. Ela me seguiu sem questionar, e eu a levei para a sala de conferências vazia. Assim que a porta se fechou, senti a familiar tensão no ar. Ela cruzou os braços, um gesto defensivo, mas também desafiador. Algum problema, Sr. Diniz? Perguntou, sua voz carregada de profissionalismo. Não é sobre trabalho, respondi, minha voz mais baixa agora. É sobre e o que aconteceu entre nós. Alice ficou em silêncio por alguns segundos, estudando o meu rosto. Finalmente, respondeu, e não acho que há muito o que discutir. Foi um momento. Não significa nada, e certo? O tom dela me desafiava, mas havia algo em seus olhos que dizia o contrário. Algo que dizia que ela estava tão confusa quanto eu. Eu não sei o que significa, confessei, minhas palavras mais honestas do que eu planejava. Mas sei que não consigo ignorar. Ela pareceu surpresa com minha resposta, mas não recuou. Talvez devesse. Eu sou só uma funcionária, e você é o CEO. Não é exatamente e apropriado. E você realmente se importa com o que é apropriado? Perguntei,
dando um passo em sua direção. Ela não respondeu, mas também não recuou. O silêncio entre nós era pesado, carregado de algo que não sabíamos como lidar. Mas, naquele momento, percebi que Alice era diferente de tudo que eu já conheci. E, pela primeira vez, comecei a me perguntar se o passado que eu carregava ainda tinha tanto poder sobre mim quanto eu pensava. O dia terminou comigo no meu escritório, olhando para a cidade que eu havia conquistado. Larissa era o reflexo do meu passado, enquanto Alice parecia ser a porta para algo completamente novo. Mas, para atravessar essa porta, eu teria que enfrentar meus medos, minhas cicatrizes. E isso me aterrorizava mais do que qualquer fusão, contrato ou desafio corporativo. Eu nunca fui um homem que fugia de uma luta. Mas essa parecia ser a mais difícil de todas. Eu sempre soube que minha vida se resumia a controle. Controle sobre minhas emoções, meus negócios, meu destino. Mas, com Alice, isso parecia escorrer por entre os dedos. Não importava o quanto eu tentasse me concentrar, o pensamento dela surgia em momentos inoportunos, invadindo minha mente e perturbando a ordem que eu tanto prezava. Naquela manhã, sentei-me em minha mesa, cercado por pilhas de relatórios e contratos. A empresa estava em um momento crítico, a fusão com a Mendes e Associados precisava ser finalizada sem falhas. Qualquer desvio seria devastador para nossa reputação. Mas, no meio desse caos, minha mente continuava voltando para ela. Eu a via nos corredores, na sala de reuniões, e em cada olhar desafiador que lançava. Ela era um mistério que eu não conseguia resolver, e isso me deixava inquieto. Por volta das 11 da manhã, recebi uma ligação urgente de um dos diretores. Algo havia acontecido na divisão financeira, e Alice estava no centro do problema. Senhor Diniz, parece que houve um erro no orçamento do projeto em andamento, disse o diretor, claramente nervoso. E, infelizmente, Alice Pereira está sendo apontada como a responsável. Minha mandíbula se apertou. Um erro como esse era grave, mas meu instinto me dizia que algo estava errado. Alice era meticulosa, confiante e capaz. Esse tipo de deslize não parecia condizer com ela. Mesmo assim, precisava lidar com a situação de forma objetiva. Eu não poderia deixar que minha conexão pessoal com ela interferisse no julgamento profissional. Minutos depois, entrei na sala onde Alice estava sentada, cercada por alguns membros da equipe. Seus olhos encontraram os meus imediatamente, e, por um instante, vi algo que nunca havia notado nela antes, preocupação. Não medo, mas algo mais sutil, como se ela estivesse tentando entender o que viria a seguir. Todos, fora, ordenei, minha voz firme. Os funcionários se levantaram rapidamente e deixaram a sala, deixando apenas Alice e eu. Então, comecei, cruzando os braços. Parece que você está no centro de um problema sério. Ela respirou fundo, mantendo o olhar fixo no meu. Parece que estou sendo acusada de um erro que não cometi, disse, sua voz calma, mas carregada de determinação. E eu gostaria de entender por quê. Sua confiança me surpreendeu, mas também me irritou. Ela não estava intimidada, e isso me fazia questionar se eu estava sendo justo. Caminhei até a mesa e peguei o relatório que havia sido entregue mais cedo. Este orçamento foi aprovado sob sua supervisão, disse, apontando para a assinatura dela no documento. Como você explica isso? Ela se levantou, cruzando os braços. Esse relatório foi modificado depois que eu o revisei. Eu sei disso porque faço questão de manter cópias de tudo o que aprovo. Posso provar que alguém alterou os valores antes de ser enviado. A firmeza em sua voz me fez hesitar. Eu a observava, tentando decidir se acreditava nela ou se estava sendo manipulada. Mas, no fundo, algo me dizia que ela estava dizendo a verdade. Então prove, disse, finalmente. Mostre-me as cópias que você tem. Alice assentiu, pegando seu laptop e abrindo os arquivos. Ela me mostrou as versões anteriores do documento, todas com os valores corretos. Era evidente que os números haviam sido alterados após sua aprovação. Meu estômago revirou. Alguém estava tentando incriminá-la, e eu sabia exatamente por quê. Ela era jovem,
confiante, uma ameaça para os outros. Eles estavam tentando derrubá-la antes que ela se tornasse indispensável. À tarde, convoquei uma reunião com os diretores responsáveis pela divisão financeira. Minha raiva era palpável enquanto entrava na sala de reuniões. Alice estava ao meu lado, sua presença calma, mas firme. Quero respostas, comecei, colocando os relatórios na mesa com força. Quem foi responsável por alterar esses números? Os diretores se entreolharam, nervosos. Era evidente que alguém ali sabia mais do que estava admitindo. Finalmente, um deles, um homem mais velho chamado Roberto, falou. Senhor Diniz, acredito que houve um mal-entendido. Talvez a senhorita Pereira tenha cometido um erro e não percebeu. Alice estava prestes a responder, mas levantei a mão, interrompendo-a. Meu olhar frio estava fixo em Roberto. Você está sugerindo que ela, uma funcionária recém-contratada, é mais provável de cometer um erro desse nível do que sua equipe inteira, que deveria supervisionar cada detalhe? Roberto engoliu em seco, mas não respondeu. O silêncio dele foi resposta suficiente. Alice não será responsabilizada por algo que não fez, continuei, minha voz firme. E, se eu descobrir que alguém nesta sala tentou incriminá-la, as consequências serão severas. A reunião terminou com um silêncio constrangedor, mas eu sabia que havia feito o certo. Alice me agradeceu depois, mas seu olhar carregava mais do que gratidão. Havia algo ali, uma mistura de surpresa e respeito, que me atingiu de forma inesperada. Mais tarde, naquela noite, enquanto revisava documentos em minha sala, Alice apareceu na porta. Senhor Diniz, começou, hesitante. Posso entrar? Assenti, indicando a cadeira à frente da minha mesa. Ela sentou-se, mas parecia desconfortável, como se quisesse dizer algo, mas não soubesse como. Obrigada por me defender hoje, disse, finalmente. Sei que não era sua obrigação. Olhei para ela, tentando decifrar o que estava por trás de suas palavras. Era a coisa certa a fazer. Você foi acusada injustamente, e eu não tolero injustiças na minha empresa. Ela assentiu, mas não parecia totalmente convencida. Mesmo assim, significa muito para mim. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não desconfortável. Havia algo entre nós, algo que eu não podia ignorar, mas também não sabia como lidar. Finalmente, Alice se levantou. Boa noite, Sr. Diniz, disse, antes de sair. Fiquei olhando para a porta por um longo tempo depois que ela saiu, tentando entender o que estava acontecendo comigo. Alice era mais do que uma funcionária. Ela era uma força que desafiava tudo o que eu acreditava, tudo o que eu achava que sabia sobre mim mesmo. E, pela primeira vez, comecei a me perguntar se eu estava pronto para enfrentar o que estava por vir. Depois de semanas de tensão crescente, algo dentro de mim finalmente cedeu. Alice era mais do que um enigma. Ela era uma força que desafiava cada regra que eu havia estabelecido para mim mesmo. No entanto, enquanto o desejo e a admiração cresciam, o medo de reviver o passado sussurrava insistentemente em meu ouvido. Meu casamento com Larissa havia me ensinado que o amor era uma arma perigosa, uma que eu não sabia manejar. E agora, com Alice, sentia-me à beira do mesmo precipício. Naquela manhã, sentei-me na cabeceira da mesa da sala de reuniões, revisando os últimos detalhes da fusão com a Mendes e Associados. Era um contrato complexo, mas nada que eu não pudesse controlar. Enquanto lia, a porta se abriu, e Alice entrou com uma pilha de documentos em mãos. Seu olhar encontrou o meu por um breve momento antes de desviar. Ela estava mais reservada nos últimos dias, e eu sabia que era por minha causa. Aqui estão as atualizações do setor de marketing, Sr. Diniz, disse, colocando os papéis sobre a mesa. Obrigado, respondi, mantendo meu tom profissional. Mas algo em minha voz pareceu mais suave do que deveria ser. Ela assentiu, mas não saiu imediatamente. Fiquei em silêncio, esperando que ela dissesse algo. Finalmente, ela ergueu os olhos e me encarou. Eu preciso perguntar algo, disse, sua voz firme, mas carregada de hesitação. Vá em frente, incentivei, mesmo não sabendo se estava pronto para ouvir. Alice respirou fundo.
Por que você fez o que fez? Por que me defendeu quando poderia ter me deixado lidar com aquilo sozinha? A pergunta era simples, mas carregada de significado. Eu poderia ter dado uma resposta profissional, algo sobre justiça ou responsabilidade corporativa. Mas, olhando para ela, percebi que não podia mentir. Porque eu não queria que você enfrentasse isso sozinha, admiti, minha voz mais baixa agora. Porque você é diferente, Alice. E, por mais que eu tente, não consigo ignorar isso. Por um momento, ela ficou em silêncio, avaliando minhas palavras. Então, com um pequeno sorriso, disse: talvez você devesse parar de tentar. As palavras dela me atingiram como um soco. Antes que eu pudesse responder, ela saiu da sala, me deixando sozinho com meus pensamentos. Fiquei ali por um longo tempo, tentando entender o que isso significava. Alice estava certa. Eu estava tentando negar algo que já era inegável. À tarde, enquanto revisava mais documentos em minha sala, minha assistente entrou. Senhor Diniz, Larissa está aqui novamente, anunciou, com evidente desconforto. Eu fechei os olhos por um momento, sentindo a tensão subir. Deixe entrar, respondi, sabendo que evitar isso só tornaria as coisas mais complicadas. Larissa entrou com o mesmo ar de confiança de sempre, mas havia algo diferente nela hoje. Ela parecia mais calculista, mais determinada. Luiz, começou, sentando-se na cadeira à minha frente. Eu quero falar sobre Alice Pereira. Minha mandíbula apertou. O que você sabe sobre Alice? Ela sorriu, mas não era um sorriso amigável. Eu sei que ela está se tornando uma distração para você. E, francamente, isso me preocupa. Preocupa você? Retruquei, incrédulo. Desde quando você se importa com o que acontece na minha vida? Não confunda as coisas, Luiz. O que me preocupa é o impacto que isso pode ter na sua empresa. E, consequentemente, no que ainda temos juntos, mesmo que seja apenas profissional. Eu me inclinei para a frente, mantendo meu tom frio. Alice não é sua preocupação, Larissa. E, honestamente, nem minha. Então, se você está aqui para criar problemas, recomendo que vá embora. Ela riu baixinho, mas não respondeu. Em vez disso, levantou-se e ajeitou o vestido. Tome cuidado, Luiz. As pessoas como Alice podem parecer inofensivas, mas são as que mais machucam. Com isso, ela saiu, deixando-me sozinho com as palavras dela ecoando em minha mente. Eu sabia que Larissa estava tentando me manipular, como sempre fazia. Mas, desta vez, suas palavras tinham um fundo de verdade que eu não podia ignorar. Alice tinha o poder de me machucar, e isso me aterrorizava. À noite, saí do escritório mais tarde do que o habitual. A maioria dos funcionários já havia ido embora, mas vi a luz do escritório de Alice ainda acesa. Por impulso, fui até lá. Encontrei-a sentada à sua mesa, cercada por pilhas de papéis. Quando ela me viu, levantou-se imediatamente. Senhor Diniz, começou, mas eu levantei a mão, interrompendo-a. Luiz, corrigi, minha voz mais suave do que pretendia. Pode me chamar de Luiz. Ela hesitou, mas assentiu. O que posso fazer por você? Luiz? Por um momento, fiquei em silêncio, tentando encontrar as palavras certas. Finalmente, disse: eu preciso que você saiba algo. Eu não sou o homem que você pensa que eu sou. Alice franziu a testa, claramente confusa. O que isso significa? Significa que eu já cometi muitos erros, continuei, minha voz carregada de emoção. Significa que eu já machuquei pessoas que eu deveria ter protegido. E significa que, por mais que eu queira, não sei se sou capaz de ser alguém melhor. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, avaliando minhas palavras. Finalmente, disse: e ninguém é perfeito, Luiz. Mas o fato de você se importar com isso já diz muito. Eu balancei a cabeça. Não é tão simples assim. Você merece mais do que alguém como eu. Alice deu um passo à frente, encurtando a distância entre nós.
Talvez eu deva decidir o que eu mereço, disse, sua voz mais baixa agora. Antes que eu pudesse responder, ela pegou sua bolsa e saiu, me deixando sozinho mais uma vez. Fiquei parado ali, sentindo o peso das minhas palavras e das dela. Eu sabia que estava à beira de algo grande, algo que poderia mudar tudo. Mas, para isso, eu teria que enfrentar meus medos de frente. E, pela primeira vez, comecei a acreditar que talvez valesse a pena. Acordei naquela manhã sabendo que algo precisava mudar. Era um pensamento constante nos últimos dias, um sentimento que eu não conseguia ignorar. Alice havia se tornado mais do que uma funcionária, mais do que alguém que ocupava meus pensamentos em momentos inoportunos. Ela era a personificação de tudo o que eu evitava: vulnerabilidade, desafio, a possibilidade de algo real e incontrolável. Eu sempre me orgulhei de ser o mestre do meu destino, mas, com Alice, percebia o quão frágil esse controle realmente era. O escritório estava silencioso quando cheguei. Era cedo, antes mesmo de a maioria dos funcionários aparecerem. Sentei-me em minha mesa, olhando para a cidade que se estendia além das janelas de vidro. Diniz Empreendimentos. Meu império. Meu refúgio. E, até recentemente, minha prisão. Construí esse mundo para me proteger, para me manter seguro. Mas agora, tudo parecia vazio. Minhas reflexões foram interrompidas pelo som de passos no corredor. Olhei para cima e vi Alice parada na porta do meu escritório. Ela parecia hesitante, como se não tivesse certeza se deveria estar ali. Seus olhos castanhos encontraram os meus, e por um momento, o silêncio entre nós disse mais do que qualquer palavra poderia. Luiz, começou, sua voz baixa, mas firme. Precisamos conversar. Assenti, gesticulando para que ela entrasse. Ela fechou a porta atrás de si e sentou-se na cadeira à minha frente. Seus dedos brincavam com a alça de sua bolsa, um gesto que percebi ser um sinal de nervosismo. Mas, quando ela começou a falar, sua voz era estável. Eu não sei o que você espera de mim, disse, olhando diretamente para mim. Mas preciso que você saiba que eu não sou uma pessoa que aceita ficar no meio termo. Não quero jogos, não quero segredos. Então, se há algo que você quer dizer, diga agora. Caso contrário, eu vou embora. As palavras dela me atingiram como um golpe, mas não no sentido negativo. Era uma chamada à ação, um ultimato que eu sabia que ela não faria sem motivo. Respirei fundo, tentando organizar os pensamentos que tumultuavam minha mente. Alice, comecei, minha voz mais baixa do que eu gostaria. Eu não sou bom nisso. Não sou bom em expressar o que sinto. Mas você está certa. Eu preciso ser honesto. Ela não disse nada, apenas esperou. Seus olhos estavam fixos nos meus, como se estivessem procurando algo. Continuei. Desde o momento em que você entrou naquela sala de reuniões, algo em mim mudou. Você não tem ideia do quanto me desafia, do quanto me faz questionar tudo o que eu pensava ser imutável. E, honestamente, isso me assusta. Fiz uma pausa, sentindo minha garganta se apertar. Eu passei tanto tempo tentando me proteger, tentando evitar o risco de me machucar de novo, que acabei me fechando para tudo. Para qualquer possibilidade de algo verdadeiro. Alice continuou em silêncio, mas sua expressão suavizou. Eu sabia que precisava continuar, mesmo que cada palavra fosse um esforço. Mas você me fez perceber que viver assim não é realmente viver. Você me mostrou que talvez, só talvez, eu ainda possa ser mais do que isso. Olhei diretamente para ela, minha voz ganhando força. E, pela primeira vez em anos, eu quero tentar. Por um momento, o silêncio entre nós foi pesado, mas não desconfortável. Alice parecia processar minhas palavras, avaliando cada uma com cuidado. Finalmente, ela falou. E o que acontece se você falhar, Luiz? Perguntou, sua voz carregada de emoção. O que acontece se você decidir que isso é muito para você? Eu balancei a cabeça. Eu não posso prometer que será fácil. Não posso prometer que não vou cometer erros. Mas posso prometer que vou tentar.
Porque, Alice, você é a única coisa na minha vida que parece valer a pena lutar. Suas palavras seguintes foram suaves, mas cheias de significado. Então prove, Luiz. Mostre-me que você realmente quer isso. Porque eu não quero ser apenas mais uma pessoa que você deixa para trás. As semanas seguintes foram um teste para ambos. Alice manteve suas barreiras erguidas, e eu respeitei isso. Sabia que precisaria conquistá-la com ações, não palavras. No trabalho, mantivemos as aparências. Mas, fora do escritório, começamos a nos conhecer de verdade. Longas conversas, risadas inesperadas, momentos de silêncio que pareciam mais significativos do que qualquer palavra. Descobri que Alice era muito mais do que eu imaginava. Ela era inteligente, determinada, mas também vulnerável. Ela me contou sobre sua infância difícil, sobre as vezes que foi subestimada, sobre como teve que lutar por tudo o que conquistou. E, em troca, abri-me para ela de uma forma que nunca havia feito antes. Contei sobre meu casamento, sobre Larissa, sobre como aquele relacionamento me moldou de maneiras que eu odiava admitir. Pela primeira vez, deixei alguém ver o verdadeiro Luiz Felipe Diniz. Foi em uma dessas noites que percebi o quanto ela havia mudado minha vida. Estávamos caminhando por um parque depois de um jantar casual. O ar estava frio, mas não desconfortável. Alice estava ao meu lado, suas mãos enfiadas nos bolsos do casaco. Você sabe que me assusta, não é? Perguntei, com um pequeno sorriso. Ela olhou para mim, surpresa. Eu? Assustar você? Riu. Isso é difícil de acreditar. Mas é verdade, insisti. Você me faz querer ser melhor, Alice. E isso é assustador porque, por tanto tempo, eu pensei que já era o melhor que podia ser. Ela parou de andar, me encarando com um olhar que era ao mesmo tempo suave e intenso. Talvez porque você nunca teve alguém que acreditasse em você de verdade. As palavras dela me atingiram profundamente. E, naquele momento, soube que faria qualquer coisa para merecer a fé dela. O ponto de virada veio em um evento corporativo. Era uma festa de gala, cheia de figuras importantes do mundo dos negócios. Alice estava comigo, representando a empresa. Ela estava deslumbrante em um vestido azul escuro que realçava seus olhos castanhos e seu sorriso radiante. Mas, mesmo em meio ao glamour, eu sabia que precisava fazer algo para mostrar a ela o quanto eu estava comprometido. Na frente de todos, peguei o microfone e fiz algo que nunca pensei que faria. Não era um discurso sobre a empresa ou sobre negócios. Era sobre Alice. Esta noite, comecei, com a voz firme, mas carregada de emoção, quero dedicar um momento para reconhecer alguém que tem sido mais do que apenas uma colega ou funcionária. Alguém que tem me desafiado a ser melhor, não apenas como líder, mas como pessoa. Alice Pereira, você é uma inspiração, e tenho orgulho de tê-la em minha vida. O silêncio que se seguiu foi rapidamente substituído por aplausos, mas meu foco estava apenas em Alice. Seus olhos estavam brilhando, e, pela primeira vez, vi algo neles que parecia ser uma mistura de admiração e aceitação. Naquela noite, enquanto caminhávamos para fora do evento, Alice segurou minha mão. Não disse nada, mas o gesto foi suficiente. Era um começo, um novo capítulo para nós dois. E, pela primeira vez, senti que talvez, só talvez, eu estivesse finalmente no caminho certo.